Boa noite, pessoal. Ok, você já está vendo aí. Eu queria começar aqui com uma notícia. Tá? Eu acabei de ver, saiu aqui na Science News. Que é a descoberta, finalmente, né, de supercondutores que operam a temperatura ambiente. Isso foi descoberto recentemente. Então, os cientistas reportaram aqui, né, a descoberta de um supercondutor que opera a temperatura ambiente, né, o room temperature. Isso vai evocar aí muitos sonhos, né, de tecnologias futurísticas, uma vez que os supercondutores são os materiais que trabalham sem resistência elétrica, tá? Então, permitindo que a corrente flua pelos circuitos sem perdas de energia. Então, isso é muito importante, teria várias aplicações tecnológicas imediatas, né? Por exemplo, né, vocês sabem que os trens, né, lá do Japão, que levitam lá no sistema magnético, esses magnetos eles trabalham com supercondutores. Tá? Só que para fazer isso você tem que abaixar bastante a temperatura. Tá? O que o pessoal está conseguindo fazer então foi materiais supercondutores que trabalham a temperaturas, olha, de 15 graus Celsius. Em compensação, você tem que aplicar uma altíssima pressão. Tá? Então, seria uma montagem como essa aqui, vocês estão vendo duas pontas de diamante, pressionando o material que está aqui dentro. Tá? Então, isso foi feito ainda, né, pelo pessoal, cadê aqui, na Universidade de Rochester, em Nova York. Então, os supercondutores são materiais que além, né, de ter essa propriedade de conduzir aí sem nenhuma resistência elétrica, eles têm grandes relações com os campos magnéticos também. Tá? Então, por exemplo, os campos magnéticos são expelidos de materiais supercondutores. Eles não penetram dentro do material supercondutor, como se ele fosse uma blindagem para a entrada desse campo magnético. Então, inicialmente, o pessoal disse que não acreditou, né, não, da primeira vez, e resolveram, então, aplicar campos magnéticos, e justamente, né, eles foram observados que os campos magnéticos no interior do material eram expelidos. Tá? Então, o campo magnético cai a zero lá dentro. Atestando aí, né, dando mais um sinal de que realmente eles conseguiram aí, com materiais supercondutores. Aí a notícia aqui fecha um pouquinho com um pouco do histórico, né, da pesquisa desses materiais. Primeira observação em 1911, com temperaturas muito próximas ao zero absoluto. Tá? Então, foi descoberta essa propriedade aí que os materiais poderiam ter. Em 2015, o recorde, vamos dizer assim, de temperatura foi obtido por Mikhail Eremetz, do Max Planck Institute, em Mainz, na Alemanha, atingindo temperaturas de menos 70 graus Celsius. Tá? E outros times aí conseguiram evidenciar temperaturas de menos 23, menos 13, tá? Mas essa é a primeira vez que se chega a uma temperatura próxima à temperatura ambiente. Então, a temperatura não é mais um limite, como o pessoal está dizendo aqui. Em compensação, tem que ser feito um sistema de alta pressão, o que deve restringir um pouco as aplicações tecnológicas. Então, isso aqui que eu queria dizer sobre essa notícia. Ok, todos me ouvindo, estão vendo aí na tela, né? Vamos para a nossa quinta aula de estrutura da matéria, com o tema de hoje sobre os espectros atômicos. Para começar a falar sobre os espectros atômicos, deixa eu explicar um pouco a respeito aí do fenômeno da dispersão da luz. Tá? Vou ilustrar aqui com a capa do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, de 1973, onde nós estamos vendo aqui a luz sendo dispersa dentro de um prisma. Esse é o nome correto, né, para esse fenômeno, em que a luz branca se decompõe em diferentes cores, né, diferentes partes do espectro luminoso, que o nosso cérebro interpreta como cores.
O que está por trás desse fenômeno aqui? Inicialmente, deixa eu falar sobre as ondas eletromagnéticas. Novamente, a luz é uma forma de onda eletromagnética que viaja à velocidade da luz, c. Tá? E a velocidade é o comprimento de onda, lambda, vezes a frequência. A questão fundamental, tá? Que vai definir, né, qual é a velocidade da luz em termos do comprimento de onda em metros, e frequência é 1 sobre segundo, tá? Que vai me dar aqui a fórmula da velocidade. Onde, para o caso da luz, a velocidade é 299, 792, 458 metros por segundo exatamente. Ou, para qualquer aproximação que a gente for fazer nos cálculos, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, uma boa aproximação. Essa é a velocidade da luz no vácuo, né, onde o lambda é o comprimento de onda, comprimento entre a distância, né, em que a onda se repete, tá? Então, que comprimento ela percorre, qual a distância que ela percorre, para que a oscilação repita novamente, né, passa a ter um ciclo de novo, num tempo que é o período, cujo inverso é a frequência da oscilação. Tá? Então, lembra que a frequência é o inverso do período, onde o período é o tempo que leva para a oscilação repetir. Diferentes frequências e diferentes comprimentos de onda, nós vamos ver, então, a imagem formada pela dispersão da luz com diferentes cores, conforme o nosso cérebro consegue interpretar, baseado também, né, na nossa capacidade que o olho tem de diferenciar 3 cores básicas, e dessas 3 cores básicas, as suas composições vão formar todas as cores que a gente enxerga. Mas no caso do arco-íris, né, no caso da dispersão do raio de luz por um prisma, né, ou por uma gota, são essas 7 cores aqui que a gente acaba percebendo. Eu não vou falar todos aqui não, vamos dar só um exemplo. Então, por exemplo, o azul tem, né, comprimento de onda entre 445 e 500 nanômetros. E a frequência correspondente ao que nosso cérebro interpreta como azul está entre 673 e 599 terahertz. Essa unidade de frequência aqui indica, né, um valor 10 elevado a 12. Então, tera, símbolo de terahertz. E as outras cores, né, cada uma delas nas suas faixas correspondentes aqui nessa tabela que eu estou mostrando. Então, beleza, tá? Só estou resumindo aqui, a velocidade da luz é cerca de 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, onde o lambda é o comprimento da onda e F a frequência da oscilação. Quando a luz ela penetra no meio material, a velocidade da luz é reduzida por um fator que nós chamamos de índice de refração. Tá? Então, eu vou pegar a velocidade da luz no vácuo, vou dividir pelo índice de refração, normalmente um número maior que 1, tá? Para meios materiais, e isso faz com que a velocidade se reduza um pouquinho. Tá? Consequentemente, o comprimento de onda vai ser reduzido, tá? De tal forma que eu posso escrever uma equação análoga aqui. Ó. Então, velocidade, eu estou representando aqui embaixo com a velocidade da luz no meio. Comprimento de onda que ela tem no vácuo e o comprimento de onda que ela vai ter nesse meio, que depende do índice de refração. E já a frequência eu estou mantendo constante, tá? Estou mantendo invariante nessa mudança de meios. Por quê? Porque a gente sabe que a frequência ela vai ser a mesma, né, nos meios diferentes. Então, o que eu estou enxergando aqui para o vácuo é a mesma oscilação, com o mesmo tempo, período de oscilação que eu estou vendo dentro do outro meio material. Não tem nenhum motivo para essas oscilações serem diferentes fora ou dentro do meio. Tá? Então, a gente vai encontrar sempre a mesma frequência, independente aí de estar fora ou dentro do meio, por onde a luz está entrando nesse caso. Tá? Bom, então se eu sei que a velocidade é c sobre m, eu estou substituindo aqui do lado esquerdo da equação v por c sobre m. Do lado direito está como estava antes mesmo. C é lambda f. Tá? Então, lambda f dividido por n, do lado esquerdo, é lambda n vezes f. Frequência. Posso cancelar a frequência dos dois lados dessa equação e reescrever aqui uma equação agora
que vai me dar o comprimento de onda do meio, que tem um índice de refração n, em termos do comprimento de onda do vácuo, né, pela razão aqui, lambda sobre n. Lambda sobre n é esse comprimento que nós chamamos de, que eu estou chamando aqui de lambda n. Muito bem, então estou resumindo de novo aqui a situação. Nós temos agora então a velocidade, que é lambda n vezes a frequência, mas ela é também c sobre n, velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Então, ao penetrar no meio material, a luz ela sofre refração. De que forma? Tá? Não somente causando o fenômeno da dispersão, que é isso aqui que está nos interessando aqui no caso hoje, mas também mudando a trajetória do raio da luz. Eu estou vendo aqui que o ângulo de refração ele é menor que o ângulo de incidência. Tá? O ângulo de incidência é formado entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de refração formado entre o raio refratado e a normal. O que eu estou observando aqui é que esse ângulo é menor do que esse. De que forma? De acordo com a lei de Snell. Né? A lei de Snell, que é a lei que rege o fenômeno da refração. Então, nós sabemos, né, que ela é o n do índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo incidente, que vai ser igual ao índice de refração do meio refringente vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Onde m é a razão c sobre v, é o índice de refração, e eu estou chamando aqui de I, o ângulo de incidência, e de R, o ângulo de refração. Tá? Muito bem, então eu vou manipular um pouquinho de novo essa equação aqui em cima. Tá? Notem aqui que eu passei o n para o lado de cada igualdade, passei o produto lambda f para baixo aqui na fração. Então, o índice de refração fica também como C dividido por lambda nf. Como C, a velocidade da luz no vácuo é lambda vezes f, o comprimento de onda no vácuo vezes a frequência, eu posso cancelar f em cima e embaixo dessa equação também, que é a mesma frequência fora e dentro do meio. E vou reescrever agora a equação que está me dando o índice de refração em termos dos comprimentos de onda. Então, nós definimos sempre o índice de refração como uma razão de velocidades, mas eu posso também, né, calcular o índice de refração como uma razão dos comprimentos de onda. O comprimento de onda do vácuo dividido pelo comprimento de onda do meio, que tem o índice de refração m. Então, na equação anterior, onde eu tinha n1, eu vou substituir por lambda sobre lambda 1. Onde eu tinha n2, eu vou substituir por lambda sobre lambda 2. Comprimento de onda no meio fora, comprimento de onda no meio dentro, após a refração. Posso cancelar lambda dos dois lados dessa equação, né? Então, vamos ficar com 1 no numerador. E aí eu vou reescrever essa expressão desse jeito aqui, ó. Vou passar o seno do R dividido no seno do I, e vou passar o lambda 1 no numerador do lado de cá, multiplicando, né, 1 sobre lambda 2. E chegamos a essa relação que mostra agora claramente que a razão dos ângulos vai com a razão dos comprimentos de onda. Então, onde eu tenho um comprimento de onda menor, que é dentro, tá? Eu tenho um ângulo menor. E, por outro lado, quanto menor o comprimento de onda, menor é o ângulo de refração. Então, agora eu posso olhar para essa figura aqui do lado, ó, e observar o seguinte. O raio violeta, ele tem um ângulo menor do que o raio vermelho. Justamente por isso. O comprimento de onda do violeta é um comprimento de onda pequenininho. É um comprimento de onda menor do que o do vermelho, é um comprimento de onda maior. Então, se isso vai com essa razão, né, se o seno de I sobre seno de R vai com a razão lambda 1 por lambda 2, eu espero que esse ângulo de refração para o violeta seja menor que o ângulo de refração para o vermelho. Tá? Então, agora, pensando nisso, vamos lembrar, de uma vez por todas, que, olha, depois que a luz branca passa por um prisma, quem vai estar por cima é o vermelho. Quem vai estar por baixo é a ponta violeta do espectro. Tá? Por causa disso, por causa dessa
dessa aproximação mais da normal que a parte violeta do espectro tem com relação, né, comparando-se com a parte vermelha do espectro. Tá? O desvio sofrido pelo violeta é maior que o desvio sofrido pelo vermelho. Com isso, nós conseguimos separar a luz. Né? Nós conseguimos separar a luz nos seus diferentes comprimentos de onda. Tá bom? Quem foi um dos primeiros a estudar o fenômeno da dispersão foi o Newton. O Newton escreveu um livro importante, né, acerca dos seus estudos que ele fez com a óptica, e deu o nome do livro exatamente de Óptica, Optics, né, escrito em 1704, onde ele reportou vários experimentos diferentes no campo da óptica. O Newton foi o primeiro a construir o telescópio refletor, ou newtoniano, que recebe esse nome justamente porque ele é o inventor desse telescópio. Então, se você se lembra um pouquinho da história, Galileu desenvolveu um telescópio refrator. Ele não foi um inventor também, né? O holandês, o Lippershey, que realmente pôs lá uma lente, uma outra dentro do tubo, tá? Ajustando seus focos. O Galileu ele desenvolveu, tá? Ele fez lunetas que eram 3 vezes mais potentes, 10 vezes mais potentes que a do Hans Lippershey. Mas eram telescópios refratores, onde a luz tem que atravessar por dentro da lente, por dentro do tubo, e atravessar a outra lente. Ou seja, refrator. Né? A luz faz uma refração dentro dessas lentes. O telescópio do Newton é refletor. Então, a luz distante aqui, né, entra no tubo do telescópio, a primeira coisa, ela vai ser refletida no espelho, tá? Que pode ter um formato esférico, pode ter um formato parabólico, e aí acaba sendo focalizada no espelho secundário e observada através de uma lente ocular, essa sim, né, uma lente onde a luz vai sofrer uma refração. Mas o principal fenômeno aqui no telescópio do Newton é essa reflexão no espelho. Tá? Por isso o espelho é um refletor e recebeu seu nome newtoniano. Hoje, até hoje, os maiores telescópios, os maiores observatórios do mundo, com espelhos de 8 metros de diâmetro, 10 metros de diâmetro, ou espelhos compostos, que vão chegar até 30 metros de diâmetro, são todos refletores. Tá? Porque o telescópio refletor não tem aberração cromática, justamente. Né? Uma aberração que a refração faz, de desviar os raios de cores diferentes para lugares diferentes. Isso causa uma distorção na imagem, coisa que o refletor não tem. O Newton descobriu a dispersão da luz. Tá? Então, ele fez esse experimento, possivelmente, né, da luz do Sol, atravessando uma fenda ali no quarto escuro, e ele fez a luz passar por um prisma, formando a imagem, que era meio fantasmagórica, e por isso recebeu o nome de espectro. Tá? Daí que vem esse nome que é usado até hoje em dia, né, de espectro, que representa essas diferentes faixas de frequência, as diferentes faixas de cores que a gente observa da dispersão da luz branca. Além disso, além de ter feito esse experimento e reportado esse experimento, tá, também, antes do Newton, possivelmente os árabes já conheciam o fenômeno da dispersão, mas pelo menos eles não reportaram isso. O Newton foi o primeiro a reportar. Ele realizou também o chamado experimento crucial, né, ou experimento Crucis, no ano de 1666, em que, além de ele ter feito a dispersão, ele mostrou que o espectro, depois de disperso, ele pode ser recombinado na luz branca novamente. Tá? Isso é mostrado nessa parte do experimento aqui. Tá? Então, digamos que eu peguei um feixe de luz aqui, fez incidir no prisma, e aí as diferentes cores, né, as diferentes partes do espectro foram espalhadas. Depois, com uma lente, só para concentrar de novo de volta aqui para o prisma, as diferentes partes foram recombinadas e observadas como luz branca novamente. Luz branca é que nós chamamos de policromática. É uma soma de várias cores diferentes. E a luz de cores únicas, né? Então, cada uma dessas cores aqui separadamente, e aí nós damos o nome de monocromática.
Em 1752, o escocês Thomas Melville ele notou a seguinte coisa: se eu aquecer um determinado gás e fazer a luz dele passar por um prisma, vão se formar linhas. Linhas que eu vou deixar uma observação aqui, ó, linhas claras. Tá? E tem a diferença entre o que é linha clara e o que é linha escura, vou mostrar mais para frente. Então são formadas essas linhas claras, em frequências bem definidas, em frequências bem específicas dadas. Tá? Como que a gente pode fazer um experimento desse jeito? Então, imagine aqui um tubo que eu vou aquecer um gás, né, de uma determinada forma. Esse gás aqui, então, ele começa a brilhar, e a luz desse brilho eu faço passar por uma fenda, e depois passar pelo prisma. Então, notem ó, que, na verdade, o que eu estou enxergando aqui como linhas são imagens dessa fenda. A luz que passou por aqui vai formar uma linha. Aqui, no caso, ainda era uma linha branca, né, com tudo misturado, mas depois de passar pelo prisma, cada cor dessa linha vai para uma direção diferente. E aí eu consigo observar as linhas individualmente. Tá? Então, são linhas porque, na verdade, são a imagem da fenda. E as cores, cada uma na sua posição, que é o fenômeno da dispersão aqui, que a gente está se aproveitando para fazer essa medida. Tá? Então, Thomas Melville fez essa observação. Olha, eu esquento um gás, e depois de esquentar esse gás, eu vou ver que são formadas linhas, em frequências muito bem dadas, muito bem específicas. Em 1814, o Fraunhofer inventou o espectroscópio. Tá? Então, daí ele pegou um prisma e pôs dentro de um sistema com duas lunetas. Então, vamos imaginar aqui uma objetiva, né, que vai pegar a luz do objeto, passa por dentro de um prisma que está aqui dentro dessa estruturazinha aqui, e eu vou observar por uma outra luneta, né, uma outra parte da luneta que é o ocular, em posições que eu posso fazer o ângulo variar. Né? Então eu posso varrer em ângulo para lá e para cá, e aí determinar certinho a posição, o ângulo para onde vai cada cor, cada linha do espectro. Tá? Essa foi a ideia aqui que o Fraunhofer fez, em 1814, então, inventando o espectroscópio. Com isso, ele estudou linhas agora escuras do Sol. Conjunto de 574 linhas, que receberam o nome de linhas de Fraunhofer. Tá? Linhas escuras vindas lá do espectro do Sol. Eu vou mostrar mais para frente aí qual a interpretação que a gente vai dar para isso. Mas ele já está dando ali, né, os primeiros indícios de que existem alguma coisa relacionada com os elementos químicos que estão presentes nessas linhas, né, sejam elas de emissão ou de absorção. Deixa eu dar vamos dar um pulo aqui no campo da filosofia, e só para dar uma citação aqui do filósofo francês aqui, Auguste Comte, um filósofo positivista, né, que no seu livro Curso de Filosofia Positiva, ele disse a seguinte frase: ó, podemos conhecer tudo, menos a natureza físico-química das estrelas. Tá? Então, é como dizer, né? Então, as estrelas estão tão distantes, que eu não consigo saber o que ela fez. A gente não consegue ir até lá e descobrir do que são feitas as estrelas. Tá? Então, eu medir qualquer coisa aqui na natureza que esteja ao meu alcance, mas eu não consigo ir para estrelas distantes e saber a natureza delas, né? Os elementos químicos e qual a física envolvida nessas estrelas. Eu estava discutindo lá com meu aluno de iniciação científica que o pai dele não acreditava de que como que a gente poderia descobrir a fosfina, né, na atmosfera de Vênus sem ir para lá. Então, é impossível de fazer isso, porque não tem como a gente ir para lá. Tá? Mas mal sabem eles. Mas mal sabia aí o Augusto Comte, né, que 6 anos antes, o Fraunhofer já havia inventado o espectroscópio. Já tinha reportado essa descoberta das 574 linhas do Sol. Ele, além das linhas do Sol, ele estudou as linhas de Sírius. Sírius, que é a segunda estrela mais brilhante no céu. Mais brilhante é o Sol. Tá? Você está aqui na nossa vizinhança, é a estrela mais brilhante no céu. A segunda mais brilhante estrela
a estrela Sirius. Pega lá os Três Marias, né, o cinturão de Órion, passa uma linha reta a partir do cinturão das Três Marias e vocês vão encontrar essa estrela, estrela Sirius, mais brilhante do céu à noite. Tirando seus planetas, né, excluindo seus planetas, Sirius é a estrela mais brilhante. Ele fez isso também para a estrela Sirius, né, e reportou que haviam linhas, só que eram linhas diferentes das linhas do Sol, né. Esse ano, então, 1814, nós podemos atribuir como o ano do nascimento da astrofísica. Antes de 1814, era a astronomia. A gente media posições das estrelas, a gente estudava o movimento dos planetas, né, qual que eram as posições das estrelas uma com relação às outras, com bastante precisão para fazer esses mapas estelares, mas era só observacional. Tá? Só via e anotava posições. A partir de 1814, nós conseguimos pegar a luz dessa estrela e fazer medidas com elas, né? Então, fazer a espectroscopia dessas estrelas e verificar se existem linhas de absorção, se existem linhas de emissão, e com isso ter noção do que podem ser feitas as estrelas. Esse é o ano que marca o que nós vamos, a partir daí, chamar de astrofísica. 1860, o Kirchhoff, o mesmo das leis de Kirchhoff, e o Bunsen, o mesmo do bico de Bunsen, deram o próximo passo, que foi reproduzir isso em laboratório, com diferentes elementos químicos, e mostrar que cada elemento químico tem o seu conjunto de linhas. Eles fizeram isso aqui, eles pegaram um bico de Bunsen, tá, aquecendo gases. Eu posso aquecer gases de diferentes naturezas, né, diferentes elementos químicos aqui que formam os gases, e ver o que eu estou vendo, né, observar o que é emitido por um espectroscópio. Tá? Com isso, então, eles confirmaram que cada elemento químico tem o seu conjunto de linhas. Então, olha aqui o hidrogênio. Então, comprimentos de onda que vão aumentando daqui para cá. Tá? Então, estou vendo aqui uma linha no violeta, uma no azul, um azul meio esverdeado, né, perto dos 500 nanômetros, depois uma linha vermelha lá no 650, 660 e poucos. Tá? Agora, do Mercúrio é completamente diferente, e é o seu conjunto de linhas. Tá? Eu tenho duas no violeta, uma no azul, duas no verde, tá? E outros conjuntos aqui. O neônio, o gás neônio, tem um outro conjunto de linhas completamente diferente ainda. Tá? Tem sequências aqui que parecem ainda séries, né, que parecem se aproximar, mas os seus conjuntos de linhas, cada elemento químico tem o seu. Com isso, então, nós podemos dizer que essas linhas são como se fossem as assinaturas dos elementos, como se fosse a impressão digital dele. Cada elemento químico tem o seu conjunto de linhas. Então, vamos supor que eu quero fazer um experimento e descobrir do que é feito, né, qual é a química de uma determinada amostra que eu coletei de mineral. Tá? Bom, mineral não é um problema porque é em pó, né, é sólido. Tá? Eu vou transformar ele num gás. Então, eu pego o material daquele mineral e faço reagir com um outro composto para transformar isso num gás. Tá? Transformei num gás, vou lá para o experimento, ponho no bico de Bunsen e vejo qual é o conjunto de linhas que esse gás está emitindo. Do elemento que eu quero descobrir, vai aparecer a sequência dessas linhas. E aí eu vou conseguir identificar. Ó, isso aqui é urânio. Olha, isso aqui é tório. Tá? Cada elemento químico tem o seu conjunto de linhas. E é através desse conjunto de linhas que a gente verifica qual elemento químico está presente na amostra. Tipos de espectro. Quais são os diferentes tipos de espectros que nós encontramos? Então, o primeiro deles é um espectro que eu vou chamar de espectro contínuo. Ele não é, por causa disso, em forma de linhas. Ele é contínuo. Ele varia continuamente em todas as frequências. Então, olha aqui no meu exemplo, nessa figura aqui de baixo, esse espectro que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a luz do Sol, pura, tá? Da forma que é emitida a partir do núcleo do Sol, eu vou ver todas as frequências.
Por isso, a luz do Sol, a gente diz que é uma luz branca. Pode ter variações, né, de intensidades, algumas frequências têm menos, outras frequências têm mais, uma tem no máximo, aí se eu continuar a aumentar, vai diminuir de novo, mas eu vejo todas, com diferentes intensidades, mas aparecem todas as frequências. Não tem só um pico aqui, ou só um buraco ali. Todas as frequências estão presentes. Tá? Então isso vai ser o que nós chamamos de radiação de corpo negro. E o espectro do Sol é o exemplo de uma radiação de corpo negro. Isso nós vamos ver numa aula mais para frente, em detalhes, a radiação de corpo negro. Um segundo tipo de espectro, que agora estou mostrando nessa parte da figura aqui, é o espectro de linhas. É o que o Melville observou e do experimento, né, de Kirchhoff e Bunsen fizeram no laboratório também. São linhas claras, como a gente está olhando aqui embaixo, produzidas quando uma substância ela é excitada e, por conta dessa excitação, ela emite radiação, emite luz. Só que ela vai emitir em frequências muito bem definidas, em frequências certinhas, específicas do seu elemento químico. Tá? Quais são as formas que a gente pode causar esse tipo de emissão? Então, uma delas foi a que o Melville fez, termoluminescência. Ele aqueceu o gás, como resultado desse aquecimento, o gás se excitou, né? E depois, ao ele desexcitar, ele voltar ao seu nível fundamental, ele emite luz. Ele vai emitir assim, ele vai emitir com linhas. Tá? Eu também posso causar essa luminescência através de uma descarga elétrica. No tubo, eu vou fazer uma descarga elétrica, o gás ele acaba sendo excitado, ao ser desexcitado, ele vai emitir luz. Tá? Também nessa forma aqui de linhas. Por exemplo, né, vocês já viram essas lâmpadas de sódio, tem os postes aí, né, tem vários postes que são feitas com lâmpada de sódio. O sódio tem duas linhas no amarelo. Portanto, a luz que a gente vê nos postes de lâmpada de sódio é uma luz amarela, porque são essas linhas, né, que a gente está observando aqui. Eu posso causar luminescência por uma reação química, processo que então vai chamar quimioluminescência. Essa reação química ela causa excitação na molécula, que ao voltar ao seu nível fundamental, ela emite luz. Tá? É sempre essa mesma ideia, né? Deve haver uma excitação e depois, junto, né, com a desexcitação, ocorre a emissão de luz. Ou ainda a gente pode ter o espectro de absorção, o espectro de linhas escuras, que foi o que o Fraunhofer viu. Produzido quando a luz branca, previamente produzida, então imagine agora a luz da estrela, previamente produzida, ela passa por um gás, né, por um gás ali, um elemento químico na forma de gás, e o que esse gás faz é roubar essas frequências. Ele não tem o seu conjunto de linhas que ele consegue emitir certinho, quando ele é desexcitado. Então, nessa mesma frequência, ele consegue ser excitado. Ele consegue passar o seu elétron para um nível de energia mais alto. Com isso, ele rouba essa frequência. E essa parte da luz não vai para frente. Tá? E é isso que nós estamos vendo aqui. Ó. Então, primeiro, um espectro contínuo, né, que é o fundo aqui da estrela. Ela teria emissão em todas as frequências, mas como tem esse gás aqui, parte do espectro vai ser absorvido. Parte dele vai sumir e vão ficar linhas escuras. Né, como o Fraunhofer observou. Então, nós vamos interpretar a medida do Fraunhofer como a luz do corpo negro do Sol, radiação do corpo negro do Sol, que é uma luz branca, passando pela fotosfera, né, a atmosfera do Sol, vamos dizer assim, e que contém certos gases, né, contém vários gases diferentes, tá, não só hidrogênio e hélio, tem também outros elementos químicos presentes lá no Sol, que vão roubar suas frequências, e aí a gente vai ver as linhas escuras desses elementos aparecendo aqui no espectro. Tá? Esses dois, os de linhas, são espectros discretos, tá? Porque são frequências bem definidas certinho, e esse aqui a gente chama de espectro contínuo, porque está em todas as frequências. Além disso, outra informação importante aí, né, é que as linhas, nós vamos ver toda vez que tivermos gases monatômicos, gás de um único átomo.
Tá? Então, só os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio. Tem linhas, só linhas bem fininhas e definidas. Os outros gases, os diatômicos, tá? Então vamos pensar monóxido de carbono, né? Carbono e oxigênio. Eu tenho as linhas do oxigênio e eu tenho as linhas do carbono, que vão se misturar. Tá? E nessa mistura de linhas, eu posso, às vezes, superpor uma linha na outra, tá? Ou muito próxima uma da outra, que em vez de eu ver uma única linha, eu vejo uma faixa, várias frequências. Então, nesses casos, esses outros gases, né, di, tri, poliatômico, vão aparecer bandas, não somente linhas. E são, no fundo, isso, né, essa soma de linhas, a superposição das linhas dos diferentes elementos que estão presentes nesse gás. Qual é o espectro mais simples de todos? O do hidrogênio, o elemento mais simples de todos. A gente sabe, o próton e o elétron. Tá? Isso aqui descreve o átomo de hidrogênio. O átomo mais simples de todos, ele tem o seu espectro mais simples, que foi o primeiro a ser explicado, e foi o primeiro a ter algumas formulinhas sendo produzidas, tá? Para explicar esse espectro. Ele foi observado pela primeira vez pelo físico sueco Ångström, tá? Mesmo que recebe o nome aí da unidade de medida na escala atômica, né? 10 a menos 10 metros. Tá aqui, tá? Então, estou ilustrando agora em comprimento de ondas decrescentes, estou diminuindo aqui para cá. A linha do vermelho, né? Um pouquinho mais de 650. Essa linha aqui do azul, quase verde, né? Azul clarinho, digamos uns 480 nanômetros. Esse azul mais escuro aqui, 425, depois outras que estão no processo aproximando aqui do violeta. Tá? E interessante a gente ver também que essas distâncias elas vão diminuindo. Tá? E o conjunto de linhas tende a se aproximar cada vez mais até um determinado limite. Em 1885, professor de matemática, Balmer, descobriu uma formulinha matemática que ele descobriu por tentativa e erro mesmo, né, empiricamente, que descreve a série do hidrogênio. Tá? E essa fórmula aqui, ó. O comprimento de onda dado em Ångström é 3.645,6 Ångström vezes um fator aqui, né, dentro desses parênteses, que vai com n quadrado dividido por n quadrado menos 4, onde o n são valores 3, 4, 5 e assim por diante. Somente números inteiros e maior que 2. Tá? Eu não dei uma explicação para isso, ele só encontrou a fórmula, e é isso que foi verificado. Tá? Então, essa linha aqui eu consigo calcular com n igual a 3, essa linha aqui eu consigo calcular com n igual a 4, essa com n igual a 5, e assim vai. 3 anos depois, o Johannes Heidelberg, ele reescreveu a fórmula de Balmer, não em termos do lambda, mas em termos de 1 sobre lambda, o inverso de lambda. Então, ó, 1 sobre lambda é 1 sobre esse número aqui. Aqui ele está em Ångström, tá? E aqui eu já vou passar para o sistema internacional. Mas é o mesmo número, só que agora escrito em metros, tá? 3.645,6 vezes 10 a menos 10, que é o Ångström que veio daqui. Tá? Então é 1 sobre esse número, e eu inverti a fração também, ó. Eu escrevi n quadrado menos 4 no numerador e n quadrado no denominador. Vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, tá? Para minha conveniência aqui, os cálculos vão ir para frente. Multipliquei por 4 e dividi por 4. E aí, então, eu estou fazendo a conta desse lado aqui, né? Nessa parte aqui, desse fator aqui dessa fração. 4 dividido por 3,645 vezes 10 a menos 7, vai dar um número que é 1,097 vezes 10 a sétima. Agora, dentro do parênteses, n quadrado dividido por 4n quadrado, cancela o n quadrado com n quadrado e sobra o 4 no denominador. 4 dividido por 4n quadrado, cancela 4 com 4, sobra 1 sobre n quadrado no denominador. E aí, então, eu posso escrever a fórmula no seu formato final, né, que vai ficar desse jeito, onde eu vou definir
este número aqui como uma constante, que é chamada constante de Heidelberg para o hidrogênio. Tá? Então, o R aqui vem do nome dele, do Heidelberg, e o H é porque nós estamos estudando hidrogênio. Tá? Da série de Balmer, a partir da série de Balmer, né? E aí esse 4 ele escreveu como 2 ao quadrado. E o n quadrado está aqui, tá? O mesmo n quadrado. Então aí eu vou sintetizar tudo, né? E reescrever a fórmula de Heidelberg dessa forma. 1 sobre lambda é RH, vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado. Onde o RH é 1,09737 vezes 10 a sétima, metros a menos 1, lembrando que é o inverso de uma distância. Esse valor aí é um valor moderno, tá? Que eu já estou dando com 2 casas decimais a mais com relação ao cálculo que eu fiz antes. Então, já, digamos que esse valor já está mais refinado para chegar nesse aqui, tá? Valor mais moderno. E ainda que nós chamamos de constante de Heidelberg. Constante de Heidelberg para o átomo de hidrogênio. Depois disso, outras séries foram sendo descobertas. Ó. Então, notem aqui, ó, aqui está a série de Balmer, ó, vendo? E agora o comprimento de onda está aumentando para a direita, tá bom? Então, desde comprimentos de ondas pequenininhos, 90 nanômetros, até grandes, 1800 nanômetros. Está aumentando aqui em direção à direita. Então, a série de Balmer que eu mostrei antes está aqui, ó, tá? Para um número que é o 2 ao quadrado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para chamar atenção nisso. Então, na verdade, esse 4 que aparece aqui é o 2 ao quadrado. Né? Então, todas essas mudanças vão do n 3 para o 2, 4 para o 2, 5 para o 2. Então, aqui, né, todas elas terminam no n igual a 2, a partir do n igual a 3. Quando n igual a 3 para n igual a 2, ó, 650 nanômetros. Aqui, ó, 650, 660, né, 656 nanômetros. Você vai calcular certinho essa linha aqui. Daí a próxima é do nível 4 para o nível 2. Daí a próxima é do nível 5 para o nível 2. E esse pedaço aqui da série de hidrogênio é o que ficou conhecido como a série de Balmer. Por que a série de Balmer foi encontrada primeiro? Porque ela está no visível. Então, está entre comprimentos de onda do vermelho ao violeta. Tá? Certinho, calhou de ser a série de Balmer no visível. Depois, outras foram surgindo, né? Como eu disse, a série de Lyman são agora transições que vão para o nível 1. Então, do nível 2 para o nível 1, vai dar 122 nanômetros. Do nível 3 para o nível 1, 91 nanômetros. A série de Lyman, que tem esses comprimentos de onda pequenininhos assim, né, comparados com esses, que significa que ela está no ultravioleta. Tá? Uma parte do espectro que a gente não enxerga, mas é ultravioleta. Por outro lado, existem outras séries ó, que vão do nível para o nível 3, então uma transição do nível 4 para o 3, do 5 para o 3, do 6 para o 3. A série de Paschen, e agora tem comprimentos de ondas longos, comparados com a luz, então na parte do espectro que a gente chama de infravermelho. Então, nessa tabelinha de baixo aqui, eu estou sintetizando esses nomes, tá? Então, a série de Lyman termina no n igual a 1, a partir do 2, 3 para o 1, e ela está lá no ultravioleta. Essa série aqui. Série de Balmer, então, a formulinha foi descoberta aqui em 1885, transições do 3 para o 2, do 4 para o 2, uma parte no visível e uma parte no ultravioleta. A série de Paschen, que ainda aparece aqui, terminam no igual a 3, a partir do 4, do 4 para o 3, do 5 para o 3. Então, está no infravermelho. A série de Brackett, que termina no nível 4, a partir do 5 para o 4, do 6 para o 4. Também está no infravermelho. A série de Funde termina no nível 5, a partir do 6, 7 para o nível 5. E nessa figura do lado aqui, ela está ilustrando exatamente isso, essas transições. Tá? Então, olha aqui, primeiro, a primeira linha da série de Balmer é essa primeira linha aqui, ó, vermelho. Tá? Do nível 3 para o nível 2.
Depois a próxima é o nível A4, né? Essa outra aqui, que vai do 4, um alaranjado aqui, mais ou menos, né? Que vai do 4 para o nível 2. Tá? E assim sucessivamente para as outras partes do espectro. Tá? Para as outras linhas que surgem do espectro na série de Bauer. A série de Lyman, essa aqui, do nível 2 para 1, do nível 3 para 1, do nível 4 para 1, até os níveis que vão lá, né, com níveis muito grandes aí também. E todas as outras que estão na tabela aqui do lado. A série de Paschen, transições do níveis superiores ao 3 para o 3, a série de Bracket que termina no nível 4, a série de Fundo que termina no nível 5. Então, esse é o entendimento que nós temos hoje. Tá? Até então, era conhecida essa fórmula de Balmer, e depois, né, nesses outros anos, foram sendo descobertas outras séries, mas que a gente pode usar a mesma fórmula, né, a fórmula análoga à fórmula de Heidelberg para descrever essas outras séries. E é isso que eu vou mostrar agora nesses próximos passos aqui. Que foi a generalização feita por Heidelberg e seu colaborador, o Higgs, que generalizaram a fórmula de Balmer. Então, agora, em vez do 2 ao quadrado só nesse nível m, tá, que é o nível final, eu vou pôr os números correspondentes ao final de cada uma. Tá? Então, para a série de Lyman, é 1 ao quadrado. A série de Balmer, é o que nós já vimos aí atrás, como 2 ao quadrado. A série de Paschen, 3 ao quadrado. A partir do n, que é sempre maior que o n. Tá? Então, se essa aqui é de Paschen, que é 3, esse n aqui pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. Qualquer número maior do que o m, desde que ambos sejam números inteiros. E a constante de Heidelberg é a mesma que a gente vê, tá? na sua formulação aí atrás, né? Na redução da fórmula de Heidelberg. E olha que interessante os números inteiros começarem a aparecer novamente. Tá? Lembra que eu falei já em aulas passadas? Tudo isso são indícios da natureza quântica da matéria. Da granulação que nós estamos percebendo do número, né, do mundo, do universo no nível microscópico, né, no nível atômico e molecular. Surgem pacotes, números inteiros, seja na quantidade de matéria, seja na quantidade de eletricidade, tá? Seja na quantidade de energia, que vão definir aí quais as frequências que a gente consegue observar com essas fórmulas. Bom, isso aqui que eu queria dizer, então. Então, eu queria, nessa outra parte da aula aqui, a minha apresentação não foi mais curta, tá? Eu vou reservar um tempo aí no final para dúvidas. Eu fiz aqui 3 exercícios que eu vou querer resolver para vocês agora. São exercícios que vão envolver essa parte relacionada às séries, né? Séries de Lyman, Balmer e Paschen, a fórmula de Balmer, e de que forma que a gente pode utilizá-las aí nos exercícios e nos exercícios, tá? Vou aqui. Primeiro é isso. Encontre os comprimentos de onda das primeiras linhas na série de Lyman, de Balmer e de Paschen. Então, eu quero os comprimentos de onda das primeiras linhas, tá? Então, da 2 para 1 aqui na Lyman, da 3 para 2 aqui na Balmer, e da 4 para 3 na série de Paschen. Então, primeiro. Primeiro, a série de Lyman. Série de Lyman vai ser toda para m igual a 1, que é o nível final. Tá? Então, o que nós vimos na fórmula aí atrás, o m é 1 sempre para a série de Lyman. Então, nesse caso aqui,
Eu vou calcular da seguinte maneira. Primeira linha vai ser 1 sobre lambda da transição. Eu vou pôr aqui desse jeito primeiro, 1,2, tá? Mas está indicando a do nível 2 para o nível 1. A frequência ou comprimento de onda emitido nessa transição de 2 para 1 é a mesma frequência, é o mesmo comprimento de onda da absorção de 1 para 2. Tá? Então, o que eu emito aqui é o mesmo que eu absorvo. Ou seja, isso aqui é só uma notação, tá? Só para dizer que é de 1 para 2 ou de 2 para 1, mas o que me interessa é o valor numérico aqui, tá? Não vou pôr um sinal, que nós vamos ver uma convenção mais para frente, tá? Não vou pôr um sinal, se é uma frequência positiva ou negativa, indicando aí se ela vai estar sendo absorvida ou emitida. É de 2 para 1, tá? Eu sei que está saindo ali de 2 e está chegando em 1. Então, isso aqui de acordo com a fórmula de Heisenberg-Higgs, né? Então, ela é a transição que termina no nível 1, então é 1 sobre 1 ao quadrado, e veio no nível 2, 1 sobre 2 ao quadrado. Deixa eu pôr aqui do lado, né? Só deixar anotado aqui o valor da constante de Heisenberg. Não sei o que está usando. 1,097. Nossa, precisão aqui já está. Deixa eu colocar umas casinhas aqui. 7 vezes 10 a sétima metros a menos 1. Então eu vou primeiro resolver essas frações aqui, fazer essa continha. Notem que vai dar um 4 aqui embaixo. Tá? Então é 1 menos 1 quarto. Ou seja, nessa fração, né, nessa diferença de frações, o mínimo múltiplo comum é 4. Daí dá 4 menos 1, que é 3, no numerador, vezes a constante de Heisenberg. Então, se eu pego esse valor agora, eu jogo aqui, multiplico por 3 e divido por 4, o resultado é 8,22 vezes 10 a sexta metros nessa unidade, né? Metros a menos 1. Lembrando que é o inverso do comprimento. Então, se eu inverto esse número agora, faço 1 sobre ele, e lambda 1, 2, é 121,6. Depois, vamos para a segunda parte da pergunta, né, que é a série Bauman agora. Eu vou fazer para o nível final 2, e a primeira transição dessa, 1 sobre lambda 2, 3, que é a constante de Heisenberg, vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 3 ao quadrado. Então, agora fazendo as contas aqui, vai dar um 9 aqui, né, nesse denominador, vai dar um 4 aqui nesse denominador, e 9 vezes 4 dá 36, então agora vai ficar com 36 aqui no denominador, 9 menos 4 dá 5. 5 RH dividido por 36. Vou fazendo esse cálculo, 1,523 vezes 10 a sexta. Mudando, lambda 2, 3, que é o inverso disso, né? Isso aqui vai dar menos 1. 656,5. A última parte aqui, a série de Paschen. São as transições que terminam no nível 3. A primeira das linhas na série de Paschen é 1 sobre lambda 3, 4. Heisenberg vezes 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado. Eu tenho 9, aqui eu vou ter 16, vezes o outro vai dar 144 no denominador, daí 16 menos 9
para 7. Isso é constante de raiva. Fazendo esta conta, 5,332. Vezes 10 a quinta. Metros a menos 1. O universo disso, né, agora. 1876 nas unidades de nanômetros. Aqui, deixa eu só fazer uma observação aqui de faixa de frequência que a gente vai encontrar cada uma, tá? Aqui anote que um comprimento de onda abaixo de 400 já é ultravioleta. Tá no UV. Ultravioleta. Esse aqui, 656, até a gente viu um exemplo ali atrás, tá? É a linha do vermelho, a primeira linha da série de Bauman, que inclusive ela tem um nome, tá? Isso antes, mas ela é a H-alfa, que é a primeira da série de Bauman. Depois a segunda é a H-beta, depois a terceira é a H-gama e assim. Então isso aqui está visível. Vai ver como uma linha vermelha. Já essa aqui de 1876, qualquer comprimento de onda maior que 700 já está no infravermelho. Escrever com IV, infravermelho. Ok? Uma dúvida aqui, pessoal? Tá bom, à frente então. O comprimento de onda de uma certa linha da série de Bauman é 379,1. A que transição corresponde a essa linha? Ou seja, nosso objetivo agora é fazer o contrário. Tá? Eu sei o comprimento de onda da linha e eu quero saber qual é a transição que ela corresponde. Tá? Se é a série de Balmer, né, eu sei que ela acabou no nível 2, mas eu não sei de onde ela veio. Né? E é isso que a gente quer descobrir, qual é o nível onde partiu a série de Balmer, a linha na série de Balmer. Então, o que eu vou fazer aqui agora é usar a fórmula de Balmer. Poderia usar de Heidelberg-Hitz também, tá? Não tem nenhum problema, mas aqui ela já está mais preparada para a conta que a gente quer fazer. Então, estou reescrevendo aqui a formulinha que eu já mostrei para vocês nos slides. 364,6. A única diferença é que lá eu mostrei em angstrom, né? E aqui ela está escrita em nanômetro. Então, tinha um 5 e um 6 aqui, tá? Que eu consegui para 6. E mudei a vírgula de uma posição para dar um nanômetro. E aí, n quadrado dividido por n quadrado menos 4. Essa é a fórmula, né, da série de Balmer. E nós temos o valor, que foi dado no exercício aqui, 379,1. 379,1. E eu quero saber agora o n, que é a incógnita do meu problema aqui. Então, a primeira coisa, eu vou passar esse 379 dividindo. 379,1 aqui embaixo. Né? E vou inverter essa fração dentro do parêntese do outro lado da igualdade. Do outro lado eu vou ficar com n quadrado menos 4 dividido por n quadrado, que é a mesma coisa que 1 menos 4 sobre n quadrado. Então agora resolvendo essa equação aqui, quem que é o n quadrado? Bom, fazendo essa continha aqui vai dar 0,96 aproximadamente. E eu vou fazer a conta agora da seguinte forma, né? Então vamos isolar esse n quadrado. Vai ser então 4 dividido por 1 menos 0,962. E eu completo a conta agora para esse resultado, tá? Então, vamos fazer essa conta agora na calculadora e ver que número que vai dar aproximadamente. Eu vou dar o resultado tirando a raiz quadrada também, né? Isso aqui vai ser o quadrado.
Então, N vai dar da ordem de 10,2. Tá? Vocês forem a calculadora e fizerem essas contas aqui. Bom, notem que não é exatamente 10, tá? É 10,2. Mas esses cálculos sempre vão resultar num número que eu posso aproximar para um número inteiro. Né? E é isso que nós devemos fazer aí como passo final. Então, 10,2 é aproximadamente 10. Ou seja, essa foi uma transição do nível 10 para o nível 2. Aqui, esse é o resultado que a gente tem aqui. Não tem problema. Encontre os 3 comprimentos de onda mais longos e o mais curto para as transições correspondentes à série de Lyman do hidrogênio. Então, agora eu vou olhar só para a série de Lyman, né? Todas as transições aqui para o nível 1. E eu quero os 3 mais longos comprimentos de onda que correspondem às menores frequências. Lembra que frequência e comprimento de onda, né? Se elas são, o produto delas é igual à velocidade da luz, né? Então, uma é inversamente proporcional à outra. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, onde está o maior comprimento de onda? Nas menores energias. De 2 para 1, de 3 para 1 e de 4 para 1. Então, essas vão ser os 3 maiores comprimentos de onda. Tá? E o mais curto vai ser aquele entre o nível 1 e o maior N possível, que está lá no infinito, na verdade. Tá? Eu vou fazer a conta aqui para esse nível hipotético igual a N infinito. Então, inicialmente, deixa eu escrever para vocês a série de Lyman, conforme a fórmula de Heidelberg-Gibbs. São transições com N igual a 1, né? E essa fórmula aqui. 1 sobre lambda. Todas as transições do nível 1, né, do nível N para o nível 1. Que é a constante de Heidelberg. 1 sobre 1 ao quadrado, eu sei que termina no 1, né? Saindo N. De RH. 1,07 vezes 10 a 7, mais ou menos. Então, quem são os 3 mais longos comprimentos de onda? Vou por aqui, então, 1 sobre lambda 1, 2. Primeiro do nível 2 do nível 1. RH, né? 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre 2 ao quadrado. Então, lembrando aqui, né? Vai dar 4 no denominador, né? Que depois vai ser um 4 menos 1 aqui, vai dar 3. 3 é RH sobre 4. Que vai dar um certo número, que depois invertido vai dar um resultado que eu escrevi assim. 1,6 nanômetros. Então, aqui, ó. 1 sobre lambda 2 é 1 sobre 121,6. 2, 121,6 nanômetros. Para 1 sobre lambda 1,3, é a constante de Heidelberg, 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre 3 ao quadrado. Repetindo o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. Isso é 0,2,6 nanômetros.
dividida em 3, é isso aí. 5,6. Terceiro é a transição de 4 para 1. Raider 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado. Aqui, 97,2 nanômetros. Lambda com 4 Hz. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Note que eles estão diminuindo, né? Então esse foi o maior, 121,6, depois diminuiu para 102,6, depois 97,2, tá? Conforme a gente fosse subindo aqui, nível 5, 6 ou 7, esses números vão diminuindo até chegar no menor possível. Ou o mais curto, né? De acordo com a pergunta. Que é a transição do nível infinito para o RH, 1 sobre 1 ao quadrado, menos 1 sobre infinito ao quadrado. Bom, aqui já dá para ver que vai dar aproximadamente zero, né? Se eu divido 1 por um número muito grande, ou ele elevado ao quadrado, que é maior ainda, né? Vai tender a zero essa parte aqui, que eu estou dividindo por um número muito grande. Então, resta ser o valor do lambda numericamente igual a 1 sobre RH, a 1 sobre a constante de Heisenberg. Então, invertendo o valor da constante de Heisenberg, passando para nanômetros, né? Para 91,2 nanômetros. Essa transição do nível 1 para o infinito, tá? 91,2 nanômetros. Tá bom, gente? Dúvidas? Vamos resolver aqui o exercício, alguns exercícios da lista. O exercício número 8, né, que é a luz de frequência 7,1 vezes 10 a 14 Hz, está na região violeta do espectro visível. Qual o comprimento de onda lambda correspondente? Quando um feixe de elétrons choca-se com um bloco de cobre, são emitidos raios-x com... Aqui não é mia, lambda... Ah, não, é frequência, desculpa. Com frequências de 2 vezes 10 a 18 Hz. Qual é o valor do lambda em picômetros para esses raios-x? Exercício 8. Basicamente, é nós aplicarmos a fórmula. Comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência, né? Ou C igual a lambda F. Eu estou isolando o lambda aqui para fazer o cálculo, né? Então, C, 3 vezes 10 a oitava, metros por segundo. No item A foi dado uma frequência de 7,1 vezes 10 a 14 Hz. E é só dividir um número pelo outro. Vai dar 4,23 vezes 10 a menos 7 metros, ou 423 nanômetros. O item B. Mesma coisa, né? Então vou usar lambda C sobre F. Só que agora nós temos outra frequência para fazer o cálculo, né? 2 vezes 10 é 18 Hz. Vezes 10 elevado a 18. Então, nesse caso aqui, a conta vai dar 1,5
vezes 10 a menos 10 metros. Se eu mudar duas casas aqui, né, vai ficar 150 vezes 10 a menos 12 metros, que são os picômetros, né, ou picômetros. Ok, aqui a resposta foi dada em nanômetros, mas não deveria, né, porque a pergunta foi em picômetros. Mas tá, o valor numérico está certo também. Tá? 0,15 nanômetros é a mesma coisa que eu escrevi. Se a gente ver o exercício 11, nós vamos ver que uma transição de um elétron no átomo de hidrogênio, no estado N igual a 5 para N igual a 2, a emissão ou a absorção de radiação. Qual o comprimento de onda dessa radiação? Bom, primeiro, a transição foi do 5 para o 2. Tá? Então, sai de um nível mais alto para o nível mais baixo. É uma emissão. Toda vez que o elétron cai de nível, né, ele vai de nível de energia mais alto para o nível de energia mais baixo, a luz é emitida da energia perdida do elétron. Tá? E qual o comprimento de onda dessa radiação? Notem aqui que é o nível N igual a 2, tá? Então eu vou usar a fórmula de Balmer para fazer esse cálculo. Exercício 11. Primeiro, né, vamos dizer aí que foi do nível 5 para o nível 2. Isso resulta numa emissão de luz. Depois o lambda em nanômetros. 364,6 n quadrado n quadrado menos 4, que é a fórmula de Balmer, tá? Se eu ponho este n aqui, n igual a 5, n aqui e aqui, só me resta aqui fazer a conta agora, tá? Estou fazendo todos os cálculos aqui. 434 nanômetros. O 12 pergunta para nós aqui, ó, quando a nave espacial Sojourner pousou em Marte, em 1997, o planeta estava aproximadamente 7,8 vezes 10 a sétima quilômetros da Terra. Quanto tempo levou para que o sinal de televisão de Marte chegasse à Terra? Bom, isso aqui não é nem um problema de estrutura da matéria, tá? É um problema de cinemática, que basta eu aplicar a definição da velocidade. Velocidade é ΔX sobre ΔT, onde eu vou usar como velocidade c, a velocidade da luz. Tá? Então, ΔT é ΔX sobre c, em que a distância é 7,8 vezes 10 a sétima, só que lá foi dado em quilômetros, né? Então eu vou pôr mais um fator 10 à terceira para fazer o cálculo em metros. E 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Minhas contas aqui, eu cheguei em 260 segundos, é o mesmo que 4 minutos e 20 segundos. Aqui estou de acordo com a resposta. O 13 eu vou fazer a parte A só. A parte B eu quero reservar para a aula de sexta, né? Porque ela vai envolver outras coisas aqui, que é a energia do feixe, que eu ainda não falei disso. Então, o 13A, o telefone, a primeira parte dele, pelo menos, né? A primeira pergunta. O telefone celular emite sinais de aproximadamente 850 MHz. Qual o comprimento de onda dessa radiação? Para uma frequência de 850 MHz, o lambda é C sobre frequência, né? F.
Velocidade da luz 3 vezes 10 à oitava e a frequência 850 mega. Mega é um fator 10 à sexta. Eu não posso esquecer do 10 à sexta aqui para poder fazer uma conta. Aqui para mim resultou em 0,353 metros. Então tá bom, gente. Agora acabou isso, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vou encerrar por aqui a primeira turma. Beleza.